Fala, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Sem muita enrolação, deixo aí com vocês a leitura da Lei Complementar número 566, o Estatuto dos Policiais Penais do Estado do Rio Grande do Norte. Espero que ajude aí você na sua jornada, nos seus estudos, no seu aprendizado, beleza? Sem mais delongas, vamos para a leitura. E aí, preparado? Vamos para mais uma leitura. Dessa vez a Lei Complementar número 566, de 19 de janeiro de 2016. Lei essa que dispõe sobre o Estatuto da Carreira de Policial Penal do Rio Grande do Norte e da outras providências. Ok? Vamos embora. O Governo do Estado do Rio Grande do Norte faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar. Título 1. Da competência, dos princípios básicos, da terminologia e das conceituações. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. O Estatuto da Carreira de Policial Penal do Rio Grande do Norte, instituído pela presente Lei Complementar, dispõe sobre as garantias, os direitos e deveres, a forma de ingresso, a estrutura do cargo, a forma de desenvolvimento na carreira e o sistema de remuneração. Ou seja, o mapa do tesouro ali, o mapinha ali que vai fazer tu entender tudo dentro da profissão. É isso, dentro do exercício, do cargo. Capítulo 2. Da competência e dos princípios básicos. Artigo 2º. O sistema penitenciário estadual integra o sistema de execução penal, auxiliando os órgãos de segurança pública do Estado com a finalidade de contribuir para a proteção de todos os membros da sociedade mediante a prestação de serviços de custódia de presos. Artigo 3º. São princípios institucionais do sistema penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte. Inciso 1. Hierarquia funcional e disciplina. 2. Respeito à dignidade e aos direitos de cada pessoa humana, garantindo a sua integridade física e moral na forma estabelecida da Constituição Federal, na Constituição Estadual e na Lei de Execução Penal. 3. Exercício das atividades penitenciárias com probidade, moderação e respeito. Probidade, moderação e respeito. PMR. 4. Isenção de ânimos pessoais no exercício de suas funções. 5. Compromisso com os fins da execução penal à luz das leis disciplinadoras da matéria. 6. Constantes buscas de formas alternativas à melhoria do sistema prisional, com vista à ressocialização dos apenados. 7. Preservação da integridade física e moral da pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, de vigilância e custódia. 8. Promoção das medidas de reintegração socioeducativa dos condenados e de conjugação da sua educação como o trabalho produtivo e reinserção social. Artigo 4º. São símbolos oficiais do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte o brasão, a bandeira e o distintivo, conforme modelos estabelecidos por ato do chefe do Poder Executivo. Capítulo 3. Da terminologia e conceituação. Artigo 5º. Para efeito desta lei complementar, adotam-se as seguintes definições. Inciso 1. Cargo público. Conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidas ou cometíveis a um servidor público, criado por lei, de natureza permanente, denominação própria e número certo, bem como a de provimento efetivo ou em comissão e pago pelo erário. 2. Atribuições. Conjunto de atividades inerentes a um cargo ou função, necessárias para a execução de um serviço. 3. Nível. É a indicação do arquétipo financeiro, integrante na faixa de subsídio atribuído ao servidor, observado o disposto no artigo 78, caput, dessa lei complementar.
4. Avaliação de desempenho. Conjunto de procedimentos administrativos direcionados para a aferição do desenvolvimento funcional do servidor, ocupante de cargo do quadro permanente de pessoal efetivo. 5. Enquadramento. Ato administrativo para a formalização do posicionamento do servidor ativo e inativo nos diferentes níveis da carreira. Título 2. Do regime jurídico. Capítulo 1. Do quadro de provimento efetivo. Artigo 6º. O quadro de pessoal do Sistema Penitenciário do Rio Grande do Norte, no que se refere aos cargos de provimento efetivo, constituir-se-á em quadro permanente. Artigo 7º. O quadro permanente é constituído pelo cargo de policial penal estruturado em níveis, observado o disposto no anexo 2 desta lei complementar. Parágrafo único. As atribuições do cargo de provimento efetivo de policial penal são as descritas no anexo 1 desta lei complementar. Artigo 8º. A codificação dos cargos de provimento efetivo dispostas de acordo com o anexo 2 desta lei complementar obedecerá ao sistema alfanumérico da seguinte forma. Inciso 1. 2 letras maiúsculas para identificar o cargo. 2. 2 algarismos para identificar os níveis na ordem sequencial de 1 a 10. 3. A letra maiúscula E para identificar o nível especial. 4. A letra maiúscula S para identificar o nível sênior. Capítulo 2. Do ingresso, da carreira, do enquadramento, do exercício e do estágio probatório. Seção 1. Do ingresso. O ingresso na carreira. Artigo 9º. O ingresso na carreira de policial penal no Rio Grande do Norte dá-se-á no nível 1, codificado de PP-01. Após aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos que conterá as seguintes fases. Inciso 1. Prova objetiva. 2. Teste de aptidão física. 3. Avaliação de aptidão psicológica vocacionada. 4. Investigação social. 5. Curso de formação. Artigo 10. A prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório visa a revelar teoricamente os conhecimentos indispensáveis ao exercício das atribuições ao cargo de policial penal e versará sobre os conteúdos programáticos indicados no edital do concurso. Artigo 11. O teste de aptidão física de caráter eliminatório verificará se o candidato tem condições para suportar o treinamento a que estiver submetido durante o curso de formação, bem como para o exercício permanente das atividades inerentes ao cargo. Parágrafo único. Para participar do teste de aptidão física, o candidato deverá apresentar atestado médico que comprove o gozo de boa saúde e aptidão para se submeter aos exercícios discriminados no edital do concurso. Artigo 12. A avaliação psicológica de caráter eliminatório busca verificar tecnicamente dados da personalidade do candidato, bem como se possui o perfil e a capacidade mental e psicomotora específicos para o exercício das atribuições do cargo. Artigo 13. O exame toxicológico de caráter eliminatório obedecerá aos critérios fixados no edital do concurso. Artigo 14. A investigação social de caráter eliminatório consistirá na comprovação da ausência de antecedentes criminais relativos à acusação de delitos cuja punibilidade não esteja extinta e não tenha ocorrido a reabilitação, compreendendo processos judiciais na Justiça Comum, na Justiça Federal, na Justiça Militar Estadual e Federal e na Justiça Eleitoral, bem como inquéritos policiais instaurados pela Polícia Federal, Polícia Civil e Auditoria Militar, a ser comprovada por meio de certidões negativas de antecedentes criminais expedidos pelos órgãos competentes, bem como a apuração da conduta social do candidato.
Porra, pra mim que sou da área de exatas, ler isso aqui e conseguir entender é uma grande vitória, porque não tem esse tipo de leitura no curso de arquitetura. Então aqui são duas dificuldades para mim. A primeira ler, a segunda para entender. Isso aqui eu já li várias vezes para poder conseguir fazer uma leitura fluida assim. Mas enfim, artigo 15. Isso é só uma ideia aqui que, se caso você que está ouvindo aí não seja da área ou esteja se perguntando que diabos eu estou fazendo, escutando um cara que eu nem conheço, ou escutando essa lei complementar 566 que eu não faço ideia do... Meu amigo, só vai por repetição, só vai. De um jeito ou de outro esse conteúdo tem que entrar no nosso juízo. Vamos para cima. Continuando, artigo 15. O curso de formação de caráter classificatório e eliminatório abrangerá conteúdos adequados à matriz curricular nacional para a educação em serviços penitenciários e obedecerá aos critérios fixados no edital do concurso. Parágrafo 1º. Será exigida a frequência de pelo menos 90% da carga horária total e avaliação de aprendizagem. Parágrafo 2. Enquanto matriculado em curso de formação técnico-profissional realizado para provimento de cargos integrantes da carreira de policial penal, o candidato fará jus a uma bolsa de estudos no valor de 50% do subsídio inicial do cargo. Artigo 16. Para ingresso na carreira funcional das atividades penitenciárias, exigir-se-á do candidato: inciso 1, ser brasileiro; 2, ter no mínimo 18 anos de idade e no máximo 45 anos de idade; 3, estar quite com as obrigações eleitorais e militares quando for o caso; 4, não registrar sentença penal condenatória transitada em julgado; 5, estar em gozo dos direitos políticos; 6, ter conduta social ilibada; 7, ter capacidade física e aptidão psicológica compatível com o cargo; 8, possuir carteira nacional de habilitação; e 9, possuir diploma do ensino superior. Artigo 17. O concurso público para o provimento dos cargos de policial penal do Rio Grande do Norte tem prazo de validade de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Seção 2. Da carreira. Artigo 18. O cargo de provimento efetivo de policial penal é estruturado em carreira escalonada, constituída por níveis e letras, com lotação na Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, conforme disposto nesta lei complementar. Parágrafo 1º. Os cargos de provimento em comissão de diretor de unidade prisional, vice-diretor de unidade prisional e coordenador executivo da administração penitenciária, integrantes da estrutura da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, serão exercidos exclusivamente por servidores integrantes da carreira de policial penal, obedecidos os critérios específicos de antiguidade e técnicos previstos na Lei Federal número 7.210, de 11 de julho de 1984, que você sabe muito bem, né, que é a nossa LEP. Parágrafo 2º. O quadro de provimento efetivo do grupo ocupacional policial penal será organizado observando-se as seguintes distribuições de funções segundo as necessidades da execução penal, notadamente para: inciso 1, efetivar o cumprimento da sentença ou decisão judicial, os processos operacionais de segurança e a disciplina das unidades prisionais. 2. Executar as atividades administrativas no âmbito da Secretaria do Estado da Administração Penitenciária. 3. Exercer as funções do Serviço de Inteligência Penal, do monitoramento eletrônico e demais atividades relacionadas aos grupos operacionais. 4. Realizar atividades de reintegração social e de promoção da cidadania aos custodiados. Artigo 19.
O cargo de provimento efetivo de policial penal será preenchido por: inciso 1, nomeação. 2, reintegração. 3, readaptação. 4, reversão. E 5, recondução. Seção 3 do enquadramento. Artigo 20. A hierarquização nos níveis dos ocupantes do cargo de policial penal dar-se-á inicialmente apenas pelo cômputo do tempo de serviço público prestado exclusivamente na carreira, conforme o disposto no anexo 3 desta lei complementar. Parágrafo único. Não é considerado como de efetivo exercício no cargo para efeitos de hierarquização o tempo relativo a: inciso 1, faltas injustificadas. 2, gozo de licença para trato de interesses particulares. 3, afastamento sem remuneração para acompanhar cônjuge ou companheiro. 4, suspensão disciplinar. 5, prisão decorrente de decisão judicial. 6, cessão a outros órgãos, exceto nos casos elencados no artigo 30, parágrafo 1º desta lei complementar. Artigo 21. A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, a SEAP, constituirá a Comissão de Enquadramento de Pessoal, composta por 3 membros, dentre servidores estaduais efetivos, na seguinte forma: inciso 1. Um servidor designado pelo secretário de Estado da Administração Penitenciária, da SEAP. Inciso 2. Um servidor designado pelo Sindicato de Representação da categoria dos policiais penais, preferencialmente dentre os membros de sua diretoria. E 3. Um servidor designado pelo secretário de Estado da Administração, a SEAD, ou seja, um da SEAP, um representante sendo policial penal, de preferência da direção, e um terceiro pela SEAD. Parágrafo único. A Comissão de Enquadramento de Pessoal da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, a SEAP, tem as seguintes atribuições. Inciso 1. Elaborar os instrumentos necessários aos procedimentos de enquadramento. 2. Providenciar e coordenar o recolhimento das informações pertinentes sobre a situação funcional dos servidores. 3. Elaborar e encaminhar a proposta final de enquadramento à deliberação do secretário de Estado da Administração Penitenciária. 4. Elaborar e encaminhar a proposta final de enquadramento à deliberação da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania. 5. Revisar o processo de enquadramento quando requerido pelo servidor. E 6. Garantir o devido processo legal. Artigo 22. O enquadramento se efetivará por ato conjunto da Secretaria de Estado da Administração, SEAD, e da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, a SEAP, constando obrigatoriamente o nome do servidor, a denominação do cargo e o nível atual. Importante isso aqui. Parágrafo único. O servidor tem o prazo de 180 dias, contado da data da publicação do resultado, para recorrer da decisão que promoveu o seu enquadramento. Seção 4. Da posse e do exercício função. Artigo 23. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo ou, parágrafo 1º, o prazo para o servidor entrar em exercício é de 30 dias, contados da data de posse ou da publicação do ato de readaptação, reversão, reintegração ou recondução. Ou seja, só fica fora a nomeação. Aí são os 4 rés, né? Readaptação, reversão, reintegração e recondução. Parágrafo 2º. Tornar-se-á sem efeito a nomeação do servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo, ou seja, em 30 dias. Artigo 24. O trabalho do policial penal
eminentemente técnico, profissional e especializado é caracterizado por sua natureza especial, sujeito às seguintes condições. Inciso 1. Tensão emocional decorrente de projeção cognitiva constante em eventos de caráter conflitivo, prejudiciais à saúde mental. Aqui, basicamente, ele está dizendo que o trabalho, meu amigo, vai mexer no seu juízo. Que lá as suas emoções precisam estar sob controle. Isso é um detalhe bem importante. Aqui eu abro até um parêntese. Para o pessoal que está estudando já há um tempo, já tem mais esse amadurecimento emocional. Mas eu falo por mim, por exemplo, que sou um estudante que não tenho muito tempo de estudo, né? Eu venho aí me desenvolvendo, respeitando o processo e entendendo tudo isso, e confesso que é uma grande dificuldade controlar as emoções. Enquanto você não sabe um conteúdo, ou quando você vê que lançou um edital, ou quando você vê que tem muito conteúdo para estudar. Então, esse controle emocional que você vai usar na carreira, ele já está sendo desenvolvido e já está sendo manipulado desde agora. Entende? Então, eu acredito que faça parte aí mesmo, e é super necessário, e nada mais justo do que a preparação para a prova já ser também a preparação para esse fortalecimento e amadurecimento do controle emocional, da inteligência emocional. Fecha parêntese. Inciso 2. Estresse decorrente da atuação em administração de crises, ou seja, não só atua como a de outras, né? A de outrem, como esses materiais escrevem. Inciso 3. Contato físico recorrente e intenso com pessoas, materiais ou instrumentos que possam transmitir doenças contagiosas. Não só isso, como também, né, um contato físico ali, como ele falou, pode ser um... Nossa, aqui abre espaço para muita coisa mesmo. Então, esse artigo 24 é bastante importante. Vamos para lá, vamos para frente. Artigo 24A. Havendo compatibilidade de horários, é assegurada ao policial penal a acumulação com um cargo técnico profissional ou científico das áreas da educação, bem como as demais hipóteses definidas no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, ou seja, da educação, áreas da educação. Seção 5 do estágio probatório, artigo 25. O estágio probatório é o período inicial de 3 anos de efetivo exercício do servidor na carreira ao ingressar em cargo de provimento efetivo e em virtude de aprovação em concurso público, tendo por objetivo a apuração da aptidão no desempenho das atribuições do cargo para fins de aquisição de estabilidade. Parágrafo 1º. O policial penal será submetido a estágio probatório pelo prazo de 3 anos, a partir do exercício do cargo, o qual será avaliado pela chefia imediata e por uma comissão instituída por ato do secretário de Estado da Administração Penitenciária, que agora você sabe que é da SEAP. Parágrafo 2º. Durante os 3 anos do período probatório, o servidor será acompanhado pela chefia imediata, que deverá realizar avaliações periódicas a fim de subsidiar a avaliação final do estágio probatório. Artigo 26. Compete ao secretário de Estado da Administração Penitenciária o ato declaratório de estabilidade após habilitação no estágio probatório, no qual constará a nova condição do servidor para o desenvolvimento na carreira. Capítulo 3 do desenvolvimento na carreira. Artigo 27. A carreira de policial penal do Estado do Rio Grande do Norte é composta por 10 níveis iniciais, nível especial e nível sênior, conforme disposto no anexo 2 desta lei complementar. Artigo 28. O desenvolvimento do servidor efetivo na carreira
dar-se-á pela progressão e promoção funcional. Parágrafo 1º. A mudança de letra é a movimentação do servidor de uma letra para a seguinte, observados os critérios de tempo, a razão de 1 ano para a mudança de letra. Parágrafo 2. Parágrafo 2º. A movimentação de uma letra para outra dentro do mesmo nível será realizada automaticamente pela Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, observando-se apenas o tempo de efetivo exercício na função. Artigo 29. Para coordenar o processo de movimentação na carreira, composto pela promoção, a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária constituirá uma comissão permanente de desenvolvimento funcional, composta por 5 servidores efetivos, na seguinte forma. Inciso 1. Um servidor designado pelo Secretário de Estado da Administração. Inciso 2. Um servidor designado pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária, ou seja, um da SEAD e outro da SEAP. Inciso 3. Um servidor designado pelo Sindicato de Representação da categoria dos policiais penais, preferencialmente dentre os membros de sua diretoria. Inciso 4. Um representante da Coordenadoria Executiva da Administração Penitenciária, a COEAP, designado pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária. Inciso 5. Pelo diretor da Escola Penitenciária. Parágrafo único. A Comissão Permanente de Desenvolvimento Funcional da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária tem as seguintes atribuições. As atribuições da SEAP. Inciso 1. Analisar e apresentar parecer técnico para a concessão da progressão funcional, como também das vantagens pecuniárias do servidor, a serem homologadas pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária. 2. Proceder anualmente à contabilização da pontuação da avaliação de desempenho dos servidores e fixar critérios e metas para a avaliação funcional. Inciso 3. Dirimir quaisquer divergências acerca dos pareceres técnicos emitidos pela Comissão Temporária de Enquadramento para posterior homologação pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária. 4. Realizar outras competências que lhes sejam atribuídas, desde que compatíveis com a natureza de suas funções. E, por último, 5. Garantir o devido processo legal. Uma aguinha agora. Capítulo 4. Da promoção funcional. Artigo 30. A promoção funcional é a passagem do servidor de um nível para o subsequente de sua carreira funcional, obedecidos aos critérios de tempo a cada interstício de 2 anos e de mérito, aferido pelo meio de avaliação de desempenho e de participação em cursos de aprimoramento funcional. Parágrafo 1º. A promoção funcional somente é aplicada ao policial penal que estiver em efetivo desempenho das suas atribuições no sistema penitenciário estadual, assim como os cedidos para o exercício de cargo comissionado ou equivalente ou função de direção, chefia ou assessoramento dos órgãos do Poder Executivo Estadual, ou ainda aos cedidos para o desempenho de atividades voltadas ao sistema prisional ou de segurança pública em outros poderes e entes federados ou órgãos autônomos do Estado do Rio Grande do Norte. Parágrafo 2º. Para o atendimento do critério de promoção funcional, deverá ser obtida a carga horária mínima de 60 horas, presenciais ou não, devendo cada curso ter a duração mínima de 30 horas. Parágrafo 3º.
A avaliação de desempenho de servidor policial penal será validada pela Comissão Permanente de Desenvolvimento Funcional da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, instituída pelo artigo 29 desta lei complementar. Artigo 30 foi revogado. Artigo 31. Não terá direito à progressão funcional o servidor que, inciso 1, não tenha atingido a pontuação mínima na avaliação de desempenho. 2. Não tenha atingido a carga horária mínima de cursos de aprimoramento funcional. 3. Esteja em gozo de licença para interesses particulares. 4. Esteja em estágio probatório. 5. Possua faltas injustificadas. 6. Esteja afastado da sua função por punição criminal, administrativa ou por ato de improbidade administrativa. 7. Esteja respondendo à ação judicial pela prática de ato definido como improbidade administrativa pela Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992. 8. Esteja respondendo à ação penal por crime contra a fé pública, a administração pública e a administração da justiça. 9. Esteja respondendo a processo disciplinar por falta que legitime a imposição da pena de demissão ou de suspensão superior a 15 dias. 10. Tenha cumprido suspensão disciplinar nas condições de tempo postas no inciso anterior. 11. Esteja sob os efeitos genéricos e específicos de condenação criminal transitada em julgado, mas conserve o direito ao exercício do cargo, por força do artigo 92, parágrafo único do Código Penal. 12. Esteja em gozo de licença para o exercício de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal. Ou 13. Esteja cedido a outros órgãos, observado o disposto no artigo 30, parágrafo 1º desta lei complementar. Capítulo 5 da avaliação de desempenho. 32 minutos. Artigo 32. A avaliação de desempenho tem por objetivo aferir do desempenho dos servidores ocupantes de cargos efetivos quanto à eficiência e à eficácia de suas atribuições, bem como contribuir para implementar ações gerenciais que possam subsidiar uma política de aperfeiçoamento profissional, desenvolvimento da instituição e eficiência dos serviços. Artigo 33. A avaliação de desempenho será realizada anualmente e adotará critérios a serem regulamentados pelo Poder Executivo. Anualmente. Capítulo 6 das atribuições. Esse capítulo 6 só tem um artigo e esse artigo foi revogado. E aí a gente parte para o capítulo 7 da remuneração. Artigo 35. A remuneração é a retribuição financeira paga ao servidor policial penal pelos efetivos serviços prestados, estabelecidos de acordo com a referência salarial e fixadas no anexo 3 desta lei complementar. Parágrafo único. A diferença é fixada em 5%, incidindo de uma letra para a seguinte, em repetíveis níveis. Artigo 36. A remuneração será composta exclusivamente de subsídio fixado em parcela única, sendo garantida a irredutibilidade remuneratória, na forma da Constituição Federal. Parágrafo único. A revisão anual será realizada nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal.
Artigo 37. Nenhum servidor do sistema penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte poderá perceber subsídio superior ao estabelecido pela Constituição Federal. Seção 1. Das vantagens. Artigo 38. O subsídio fixado em parcela única será atribuído ao policial penal em decorrência da natureza e das condições com que desempenha suas atividades profissionais, bem como do tempo de efetivo serviço por ele prestado, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio ou outra espécie remuneratória nos termos desta lei complementar. Parágrafo 1º. Não integrarão o subsídio quaisquer valores ou vantagens incorporadas à remuneração por decisão administrativa, judicial ou extensão administrativa de decisão judicial, de natureza geral ou individual, ainda que decorrentes de sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo 2º. O disposto no caput aplica no que couber aos servidores ativos, aos inativos e aos pensionistas, sendo vedada a redução de remuneração, proventos e pensões. Parágrafo 3º. Na hipótese de redução de remuneração, bocejadinha, provento ou pensão, vou voltar não, em decorrência da aplicação do disposto no caput, eventual diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI, de natureza provisória, que será gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo ou na carreira, por progressão ou promoção, da reorganização ou da reestruturação do cargo, da carreira ou das suas respectivas tabelas remuneratórias, bem como da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza. Parágrafo 4º. Integram a VPNI a vantagem pessoal nominalmente identificada, de que se trata no parágrafo anterior, não mais sendo devidas as seguintes verbas remuneratórias, conforme valores percebidos pelo servidor na data da publicação desta lei complementar. Inciso 1. Gratificações e adicionais de natureza permanente, com exceção da gratificação de risco de vida, GRV, de que trata o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei Complementar Estadual de 2012, que passa a integrar o valor do subsídio. Inciso 2. Gratificações e adicionais de natureza temporária incorporados permanentemente à remuneração. Inciso 3. Outras vantagens pessoais nominalmente identificadas de qualquer origem e natureza. Inciso 4. Diferenças individuais e resíduos de qualquer origem e natureza. 5. Valores incorporados à remuneração decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento ou de cargo de provimento de incomissão. 6. Tomar um cafezinho aqui. 5 horas da manhã. Valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço. 7. Abonos permanentes. 8. Vantagens incorporadas à remuneração por decisão administrativa, judicial ou extensão administrativa de decisão judicial, de natureza geral ou individual, ainda que decorrentes de sentença judicial transitada em julgado. Seção 2. Das indenizações. Artigo 39. O policial penal tem direito às seguintes indenizações, com a finalidade de ressarcir as despesas decorrentes de obrigações impostas pelo exercício de suas atribuições ou em razão dela. Inciso 1. Ajuda de custo.
em caso de remoção de ofício que importem alteração de domicílio. 2. Diárias, na forma da legislação vigente. 3. Auxílio funeral, mediante comprovação da execução de despesas com o sepultamento do servidor em que tenha falecido no exercício de suas atribuições, na forma e nos limites estipulados em regulamento. 4. Auxílio para a aquisição de fardamento. Parágrafo único. Não serão incorporadas à remuneração ou aos proventos do policial penal quaisquer das vantagens pecuniárias previstas neste artigo. Seção 3 das gratificações. Artigo 40. O subsídio não exclui o direito à percepção pelo policial penal de: inciso 1. Gratificação natalina, 13º salário, correspondente a 1/12 da remuneração a que fizer jus, a ser paga até o mês de dezembro. 2. Adicional de férias. 3. Abono de permanência, de que trata o artigo 40, parágrafo 19 da Constituição Federal. 4. Retribuição pelo exercício de cargo de provimento em comissão ou em função de direção, chefia e assessoramento. 5. Parcelas indenizatórias previstas em lei. E 6. Jornada extraordinária. Capítulo 8 da movimentação. Seção 1 da remoção. Artigo 43. Remoção é o deslocamento do policial penal para outro setor ou unidade de trabalho, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo 1º. A remoção ocorrerá nas seguintes formas. 1. Inciso 1. A pedido ou por permuta. 2. Para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, independentemente da vaga. 3. Por motivo de saúde do servidor ou do cônjuge, companheiro ou dependente, comprovado por junta médica oficial. 4. Por conveniência da administração penitenciária. E 5. Ex ofício, com fundamento no interesse do serviço público. Parágrafo 2º. A remoção, a pedido ou por permuta, ocorrerá sem ônus para a administração pública. Parágrafo 3º. Na remoção ex ofício, né? Ex ofício, ou é ex ofício, né? Ocorrendo mudança de sede, será concedida a ajuda de custo nos termos definidos nesta lei complementar. Parágrafo 4º. A remoção a pedido também poderá ocorrer a critério da administração para acompanhar cônjuge ou companheiro, servidor público estadual transferido de ofício. Parágrafo 5º. A remoção por permuta dependerá de requerimento das partes interessadas, com a anuência dos seus respectivos superiores hierárquicos imediatos e de deferimento pelo secretário de Estado da Administração Penitenciária, SEAP. Parágrafo 6º. Nas hipóteses dos incisos 4 e 5 do parágrafo 1º deste artigo, o servidor terá direito a contar da data de publicação do ato no Diário Oficial. Inciso 1. Ao período de descanso adquirido na lotação anterior, quando não houver mudança de sede. 2. A 30 dias, havendo mudança de sede. E parágrafo 7º. É vedada a remoção dos policiais penais eleitos para mandato classista até um ano após a extinção do mandato, exceto se a pedido, por permuta ou em caso de falta grave, nos termos do artigo 234, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual número 122, de 30 de julho
junho de 1994. Que é a Lei dos Servidores do Estado. Inclusive, tem aqui no canal. Se você não ouviu, mete o play lá e vai ouvir. Artigo 44. O policial penal não poderá ser removido como forma de punição. Parágrafo único. O servidor removido poderá requerer a revisão de sua remoção ao secretário de Estado da Administração Penitenciária no prazo de 5 dias, contados a partir da data de publicação do ato no Diário Oficial do Estado. Artigo 45. É vedada a remoção ex officio do policial penal durante o gozo de férias regulamentares ou de qualquer licença elencada no artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 122 de 1994. Aí a galera do direito pode me responder. É ex officio ou ex officio mesmo? Ou whatever. Vamos dar seguimento. Seção 2 da reversão. Artigo 46. Reversão é o retorno à atividade do policial penal aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da sua aposentadoria. Artigo 47. A reversão efetivar-se-á no mesmo cargo ou em cargo resultante de sua transformação. Artigo 48. Encontrando-se provido o cargo, o policial penal exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. Artigo 49. Não pode reverter o policial penal aposentado que já tiver completado 65 anos de idade. Completou 65 anos de idade. Valeu. Seção 3 da reintegração. Vimos da remoção, agora da reversão e agora vamos ler da reintegração. Artigo 50. A reintegração é o retorno do policial penal estável ao cargo anteriormente ocupado ou ao resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial transitada em julgado, com a reconstituição da respectiva carreira e com o ressarcimento de todas as vantagens relativas ao cargo. Parágrafo 1º. A decisão administrativa que determinar o retorno será proferida em processo de revisão, nos termos da Lei Complementar Estadual número 122. Parágrafo 2º. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado, sendo-lhe asseguradas as progressões a que o policial penal faria jus se tivesse na atividade, desde que atenda às exigências desta lei complementar, inclusive com a contagem de tempo de serviço. Parágrafo 3º. Na hipótese de estar provido o cargo no qual for reintegrado o policial penal, o seu ocupante é reconduzido ao cargo de origem ou, caso não seja proveniente de outro cargo, exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. Seção 4 da recondução. Vimos da remoção, da reversão, da reintegração e agora da recondução. Artigo 51. A recondução é o retorno do policial penal estável ao cargo anteriormente ocupado e decorre de, parágrafo único, encontrando-se provido o cargo de origem, o policial penal exercerá suas atribuições como excedente.
Capítulo 9 das garantias, das prerrogativas, dos direitos e da acumulação. Artigo 52. Além das garantias asseguradas pela Constituição Federal, o policial penal gozará das seguintes prerrogativas. Inciso 1. Receber tratamento compatível com o cargo desempenhado. 2. Ser recolhido em dependência ou sala especial quando sujeito a qualquer modalidade de prisão provisória. 3. Cumprir pena até o trânsito em julgado da sentença separado dos demais condenados. 4. Ter livre acesso aos locais sujeitos à fiscalização policial na forma do regulamento. 4. Não ser preso, senão por ordem judicial ou em flagrante delito, caso em que a autoridade policial fará no prazo máximo de 24 horas, contadas da efetivação da medida, a comunicação e a apresentação do policial penal à autoridade judicial, sob pena de responsabilidade. Atenção aí no prazo. Parágrafo 1º. As garantias e prerrogativas previstas nesta lei complementar não excluem as que sejam estabelecidas em outras leis. Parágrafo 2º. As garantias e prerrogativas dos policiais penais são inerentes ao exercício de suas funções e são irrenunciáveis. Parágrafo 3º. Aos policiais penais de carreira responsáveis pela segurança, ordem, disciplina e custódia dos presos é assegurado o poder de polícia no âmbito do sistema penal, do âmbito do sistema penitenciário ou em razão dele. Vou reler esse parágrafo. Aos policiais penais de carreira responsáveis pela segurança, ordem, disciplina e custódia dos presos é assegurado o poder de polícia no âmbito do sistema penitenciário ou em razão dele. Isso é uma informação bem importante. Não de qualquer jeito, né? Apenas no âmbito do sistema penitenciário em razão dele. Diferentemente do policial militar, por exemplo. Artigo 53. O policial penal em atividade ou aposentado tem direito à identidade funcional equivalente à identidade civil. Artigo 54. A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária fornecerá para uso individual a cada servidor policial penal. Essa parte é legal, hein? Essa parte aqui é bacana. Inciso 1. Um porta-cédula do sistema penitenciário com a identidade funcional. 2. Um par de algemas metálicas em serviço. 3. Uma arma de fogo. 4. Um distintivo do sistema penitenciário. 5. Fardamento. 6. Um colete balístico. E parágrafo 1º. Para cada unidade penitenciária serão disponibilizados coletes à prova de balas em plenas condições de uso. Parágrafo 2º. Será de total responsabilidade do policial penal a perda de qualquer dos instrumentos relacionados no caput, devendo, nesse caso, ser instaurado processo administrativo disciplinar com o objetivo de apurar o fato e suas circunstâncias, bem como recompor o acervo patrimonial do sistema penitenciário do Estado e o bem suprimido. Ou seja, cuidado nas tuas coisas. Não perde não, senão tu vai receber um famoso PAD aí, processo administrativo disciplinar. Capítulo 10 do regime de trabalho. Artigo 55. A jornada de trabalho do policial penal será em regime de plantão e não poderá exceder a 160 horas mensais. Parágrafo 1º. A escala de plantão do policial penal é de 24 horas de trabalho por 72 horas de folga, observado os intervalos para alimentação e repouso. Aqui é onde você dá uma pausa só para sorrir
e pedir a Deus mais uma vez para que lhe dê força para estudar e você passar nessa bagaça. Parágrafo 2º. O policial penal faz jus a um plantão de folga a cada mês, para compensar as horas excedentes, que será elaborado pela chefia imediata. Parágrafo 3º. Ao policial penal é facultado fazer diária operacional no plantão de que trata o parágrafo 2º neste artigo. Parágrafo 4º. É permitido ao policial penal o plantão duplo. Ou seja, quiser puxar aí 48 e folgar 6. Liga aí. Minha nossa. Capítulo 11. Dos deveres. Artigo 56. São deveres do policial penal, inciso 1, desempenhar as atribuições legais e regulamentares inerentes ao cargo ou função com zelo, dedicação, eficiência e probidade. 2. Manter-se preparado física e intelectualmente para o cabal desempenho de sua função. 3. Manter conduta pública e privada compatível com a dignidade da função prisional. 4. Adotar as providências cabíveis e fazer as comunicações devidas em face das irregularidades que ocorram em serviço ou de que tenha conhecimento. 5. Oferecer aos internos informações sobre as normas que orientarão seu tratamento, regras disciplinares e seus direitos e deveres. 6. Cumprir suas obrigações de maneira que inspirem respeito e exerçam influência benéfica nos internos. 7. Registrar as atividades de trabalho de natureza interna e externa em livros de ocorrência. 8. Preencher formulários próprios descritos no Procedimento Operacional Padrão, POP, dentre outros. 9. Utilizar, conservar e guardar adequadamente aparelhos, materiais, veículos, armamentos, equipamentos, banco de dados, operação de sistema de monitoramento, sistema de comunicação e outros disponíveis para o sistema prisional. 10. Desempenhar suas funções agindo com discrição, honestidade, imparcialidade, respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, bem como lealdade às normas constitucionais. 11. Respeitar e fazer respeitar a hierarquia do serviço prisional, obedecendo às ordens superiores. 12. Fazer cumprir as funções, os princípios e fundamentos institucionais que regem o sistema penitenciário. 13. Comparecer no horário regular do expediente ou escala de plantão com pontualidade para exercer os atos de seu ofício. 14. Ter irrepreensível conduta profissional, colaborando para o prestígio do serviço prisional e velando pela dignidade de suas funções. 15. Desempenhar com zelo, presteza, eficiência e produtividade, dentro dos prazos, os serviços a seu cargo e os que, na forma da lei, sejam lhes atribuídos. 16. Tratar as pessoas com urbanidade. 17. Zelar pela economia e conservação do material que lhe foi confiado. 18. Fazer uso correto do uniforme, identidade funcional, brevês e distintivos do sistema penitenciário, conforme disciplinado em regulamento próprio. 19. Guardar sigilo sobre assunto da repartição. 20. Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior, ou quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para a apuração. 21. Cumprir de forma pessoal e integral a carga horária do seu cargo público. 22.
representar contra a ilegalidade, abuso de poder ou omissão no cumprimento da lei. 23. Cumprir a LEP. Cumprir a lei número 7.210 de 1984, Lei de Execução Penal. 24. Observar os regulamentos e normas próprias. 25. Efetivar o cumprimento da sentença ou decisão judicial. 26. Zelar pelos procedimentos operacionais de segurança e disciplina das unidades prisionais. 27. Exercer as atividades administrativas no âmbito da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. 28. Exercer a chefia do setor de serviço de inteligência penal. 29. Desempenhar as atividades relacionadas aos grupos operacionais. E 30. Realizar as atividades de reintegração social, a de promoção da cidadania aos custodiados. Por fim, parágrafo único. A enumeração deste artigo não exclui outros deveres previstos em lei, regulamento, norma interna ou inerente à natureza da função. Capítulo 12 das proibições. Artigo 57. É vedado ao policial penal: inciso 1. Negligenciar a guarda de bens, armas, instrumentos ou valores pertencentes à repartição penitenciária ou valores e bens pertencentes a presos ou a terceiros que estejam sob sua responsabilidade. 2. Deixar de comunicar à autoridade competente informação que venha a comprometer a ordem pública ou o bom andamento do serviço. 3. Fazer uso indevido da cédula funcional ou da arma que lhe haja sido confiado para o serviço. 4. Indicar ou insinuar nome de advogado para assistir pessoa que esteja presa. 5. Executar medida privativa da liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder. 6. Não se apresentar ao serviço sem justo motivo ao término de licença de qualquer natureza, férias ou dispensa de serviço. 7. Deixar de frequentar com assiduidade cursos em que lhe haja sido matriculado pelo órgão responsável pelo sistema penitenciário ou por ele designado. 8. Abster-se sem justo motivo a aceitar encargos inerentes à categoria funcional. 9. Ofender a moral ou os bons costumes dos colegas de trabalho e demais servidores que compõem o sistema penitenciário, com palavras, atos ou gestos. 10. Negligenciar a revista do preso, deixando de apreender produtos ilícitos ou proibidos conforme disposições regulamentares. 11. Cobrar carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa. 12. Praticar ato definido como infração penal que, por sua natureza e configuração, o incompatibilize para o exercício da função de policial penal. 13. Agir com dolo ou culpa, provocando extravio ou danificando objetos, livros e material de expediente do estabelecimento penitenciário. 14. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. 15. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Inciso 16. Atuar como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau e
e de cônjuge ou companheiro. 17. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. 18. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. 19. Praticar usura sobre qualquer de suas formas. 20. Proceder de forma desidiosa. 21. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. 22. Incumbir a terceiros o cumprimento da carga horária do seu cargo. 23. Ausentar-se do serviço sem autorização superior. Capítulo 13 do regime disciplinar. Artigo 58. São penas disciplinares: inciso 1, advertência; 2, suspensão; 3, demissão; e 4, cassação de aposentadoria e ou disponibilidade. Parágrafo único. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Seção 1. Da advertência. Artigo 59. São atos passíveis de punição com advertência. Inciso 1. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. 2. Indicar ou insinuar nome de advogado para assistir pessoa que esteja presa. 3. Não se apresentar ao serviço sem justo motivo, ao fim de licença de qualquer natureza, férias ou dispensa de serviço. 4. Deixar de frequentar com assiduidade cursos em que haja sido matriculado pelo órgão responsável pelo sistema penitenciário ou por ele designado. 5. Permutar horário de serviço ou a execução de tarefa sem expressa permissão da autoridade competente. E 6. Descumprir obrigação prevista no regime jurídico único dos servidores civis do Estado, quando não culminada pena mais grave. Seção 2. Da suspensão. Artigo 60. São atos passíveis de punição com suspensão. Inciso 1. Permitir que os presos conservem em seu poder instrumentos que possam causar danos nas dependências a que estejam recolhidos ou produzir lesões em terceiros. 2. Retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto da instituição. 3. Fazer uso indevido da cédula de identificação funcional, de identidade funcional ou da arma que lhe haja sido confiada para o serviço. 4. Dar, ceder ou emprestar cédula de identidade e distintivo funcional. 5. Permitir visitas, inobservando a fixação dos dias e horários próprios de cônjuges, companheiros, parentes e amigos dos presos. 6. Deixar de comunicar à autoridade competente informação que venha a comprometer a ordem pública ou o bom andamento do serviço. 7. Deixar de cumprir ordens emanadas de autoridades competentes. 8. Ofender a moral ou os bons costumes dos colegas de trabalho e demais servidores que compõem o sistema penitenciário, com palavras, atos ou gestos. 9. Eximir-se do cumprimento de suas funções. 10. Agir com dolo ou culpa, provocando extravio ou danificando objetos, livros e material de expediente do estabelecimento penal que sejam confiados à sua guarda. 11. Recusar-se ou criar dolosamente obstáculo a prestar depoimento, ser acariciado ou executar trabalho solicitado para instruir processo judicial ou administrativo,
quando devidamente intimado ou notificado. 12. Negligenciar a guarda de bens, armas, instrumentos ou valores pertencentes à instituição penitenciária, a presos ou a terceiros que estejam sob sua responsabilidade. 13. Negligenciar na revista do preso, deixando de apreender produtos ilícitos ou proibidos conforme disposições regulamentares. 14. Divulgar a terceiros, alheios ao sistema penitenciário, assuntos que possam prejudicar bom andamento e ou funcionamento do serviço na repartição ou em unidades prisionais. 15. Abster-se sem motivo justo a aceitar encargos inerentes à categoria funcional. 16. Ofender fisicamente em serviço servidor ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Parágrafo 1º. A suspensão será aplicada nos casos de 1. A infração ao disposto nesse artigo. 2. Reincidência das outras faltas punidas com advertência. E 3. Violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder a 90 dias. Parágrafo 2º. Será punido com suspensão de até 15 dias o policial penal que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação. Parágrafo 3º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Seção 3. Da demissão. Artigo 61. São atos passíveis de punição com demissão, além dos previstos na Lei Complementar Estadual nº 122 de 1994, inciso 1. Promover ou facilitar fuga de presos. 2. Exigir, solicitar ou receber direta ou indiretamente, em razão do cargo ou função, vantagem financeira de qualquer espécie em benefício próprio ou de terceiro. 3. Aplicar de forma irregular dinheiro público. 4. Abandonar cargo ou função pelo não comparecimento ao serviço sem causa justificada por mais de 30 dias consecutivos. 5. Cobrar carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa. 6. Praticar ato definido como infração penal que, por natureza e configuração, o incompatibilize para o seu exercício da função penitenciária. 7. Promover ou facilitar o tráfico de drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica. 8. Prática de ato de improbidade administrativa. 9. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Artigo 62. Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade de inativo que houver praticado na atividade falta sujeita à penalidade de demissão. Artigo 63. A destituição de cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento será aplicada também nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. As penalidades aplicadas por meio de processo administrativo disciplinar, assegurado o infrator, o contraditório e a ampla defesa, bem como os recursos e meio a ela inerentes. Artigo 64, novamente. As penalidades são aplicadas por meio de processo administrativo disciplinar, assegurado ao infrator, o contraditório e a ampla defesa, bem como os recursos e meios a ela inerentes. Artigo 65. São autoridades competentes para aplicar as penalidades. Inciso 1. O governador do Estado,
quando se tratar de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de função, cargo comissionado ou chefia. 2. O secretário de Estado da Administração Penitenciária quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. 3. O coordenador executivo da Administração Penitenciária nos casos de advertência e suspensão até 30 dias. Capítulo 14. Das responsabilidades. Artigo 66. O policial penal responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições funcionais, aplicando-se-lhe as disposições previstas em lei do processo administrativo disciplinar. Artigo 67. O processo administrativo disciplinar aplicável ao policial penal será aquele previsto na Lei Complementar Estadual número 122 de 1994, a Lei dos Servidores, e na Lei Complementar Estadual 303 de 2005, sem prejuízo das disposições desta lei complementar. Aqui pula do capítulo 15, aqui pula do capítulo 14 das responsabilidades. Aí o processo administrativo não tem a marcação do 15, por isso que eu não falei. Mas aí é do processo administrativo, artigo 67, capítulo 15. E agora entramos no capítulo 16, das causas e circunstâncias que interferem no julgamento. Artigo 68. Influem no julgamento das transgressões as circunstâncias atenuantes e agravantes. Parágrafo 1º. São atenuantes: inciso 1, boa conduta funcional. 2, relevância dos serviços prestados. 3, ter o transgressor buscado por sua espontânea vontade e com eficácia, logo após a prática da irregularidade, evitar-lhe as consequências ou ter, antes do julgamento, reparado integralmente o dano. 4, ter o transgressor cometido a irregularidade sob coação irresistível ou em cumprimento de ordem superior, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. 5. Ter o transgressor confessado espontaneamente a falta perante a autoridade sindicante, de modo a facilitar a sua apuração. 6. Ter o transgressor cometido a infração sobre influência de multidão sem ter provocado tumulto. Parágrafo 2º. São agravantes: 1. Reincidência. 2. Prática simultânea ou conexão de duas ou mais infrações disciplinares. 3. Prática de transgressões durante a execução do serviço prisional ou em prejuízo desta. 4. Coação, instigação ou determinação para que outro servidor do mesmo grupo, subordinado ou não, pratique a transgressão ou dela participe. 5. Impedir ou dificultar de qualquer maneira a apuração de faltas. 6. Ter sido praticada a transgressão com premeditação. Da extinção da punibilidade. Artigo 69. Extingue-se a punibilidade da conduta tipificada como infração disciplinar. Inciso 1. Pela morte do transgressor e 2. Pela prescrição. Parágrafo 1º. Extingue-se a punibilidade pela prescrição. Inciso 1. Da falta sujeita à pena de advertência em 180 dias. Da falta sujeita à pena de suspensão em 2 anos. E 3. Das faltas puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de destituição de cargo em comissão em 5 anos. Parágrafo 2º. As infrações disciplinares tipificadas também como crime aplicam-se os prazos de prescrição previstos na legislação penal. Artigo
Parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição. Parágrafo 4º. A transformação de sindicância para processo administrativo não reinicia o prazo de contagem prescricional. Parágrafo 5º. Interrompido o curso de prescrição, o prazo começa a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Capítulo 18. Dos elogios. Artigo 70. Entende-se por elogio, para os fins desse estatuto, a menção nominal ou coletiva que deva constar dos assentamentos funcionais do servidor por atos dignificantes que haja praticado. Artigo 71. O elogio destina-se a ressaltar, inciso 1, a morte no cumprimento do dever. 2. Ato de dedicação excepcional ao cumprimento do dever, transcendentes ao normal exigível do servidor por disposição legal ou regulamentar e que importe ou possa importar em risco da própria segurança pessoal. 3. Conduta irrepreensível aferida em cada 5 anos de serviço sem qualquer punição. 4. Execução de serviços que, pela sua relevância e pelo que traduzem da importância para o sistema penitenciário do Estado, mereçam ser elogiados como reconhecimento pela atividade desempenhada. Artigo 72. Não constitui motivo para elogio o cumprimento dos deveres impostos ao servidor por esta lei complementar. Ou seja, só tua obrigação mesmo, pai. Parágrafo único. A inscrição de elogio na folha de assentamento do servidor será feita pela autoridade competente. Título 3 das disposições finais e transitórias. Artigo 73. O Dia do Policial Penal do Rio Grande do Norte é comemorado anualmente em 4 de dezembro, conforme disposto na Lei Estadual número 11.065, de 20 de janeiro de 2022. Artigo 74. É assegurado ao policial penal o direito à licença para o desempenho de mandato em confederação ou em federação, associação de classe, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, de âmbito estadual, observado o disposto no artigo 101, no parágrafo 1 e parágrafo 2 da Lei Complementar Estadual número 122, de 1994, no Estatuto dos Servidores. Artigo 75. O Poder Executivo, por meio de iniciativa do órgão gestor, poderá instituir no âmbito do sistema penitenciário os seguintes incentivos funcionais, além dos já previstos nesta lei complementar. Inciso 1. Prêmio pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento da produtividade e a redução dos custos operacionais do sistema penitenciário estadual. 2. Concessão de medalhas, diplomas de honra e mérito, ao mérito e condecorações. Artigo 76. O enquadramento do atual efetivo da categoria ocorrerá em até 90 dias após a lei complementar entrar em vigor, conforme estudo elaborado pela Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania. Artigo 77, revogado. Artigo 78. As diferenças remuneratórias decorrentes desta lei complementar e os percentuais entre os níveis de carreira serão implantados na vigência desta lei complementar. Artigo 79. Aplicam-se aos policiais penais suplelivamente, aqui está escrito, mas eu acredito que seja supletivamente, naquilo que não conflitar com as disposições desta lei complementar, o disposto na Lei Complementar Estadual número 122, de 30 de junho de 1994. Artigo 80.
esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 81. Ficam revogados, inciso 1, a Lei Complementar Estadual número 266, de 11 de fevereiro de 2004. 2. O inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar Estadual 474, de 17 de setembro de 2012. Palácio dos Despachos de Lagoa Nova, em Natal, RN, 19 de janeiro de 2016. 195 da dependência de 128 da República. Eu não sei dizer esses números cardinais, mas enfim, chegamos ao fim da leitura da Lei 566 do Estado. E aqui, anexo 1 da Lei Complementar Estadual número 566. Eu vou ler o anexo 1, mas antes de ler o anexo 1, falar sobre o anexo 2 da Lei Complementar 566, é o quadro de codificação dos cargos de provimento efetivo de policial penal. Aquela leitura que a gente fez no começo, falando dos níveis, que vai do número 01 até o 10, mais o E de especial e o S de sênior, e os seus códigos respectivos, né? Começando pelas letras maiúsculas, PP, aí 01 até 010, PP E de especial e PPS de sênior. Além disso, a tabela 3, o anexo 3 da lei complementar, é a tabela de subsídios dos policiais penais, falando ali do nível 1, quanto recebe pelo tempo, nível B, quanto tempo, até o nível sênior. Então, eu vou voltar para a leitura do anexo 1, e essa tabela é mais visual mesmo. Não tem muito o que a gente falar sobre ela de forma a ser gravada aqui no áudio não, tá? Então, sendo assim, para a gente finalizar de fato a leitura, vou ler aqui a parte do anexo 1 das atribuições do cargo de provimento efetivo de policial penal. Aqui está dizendo que é a descrição do cargo policial penal, área específica, e aí o código. Aqui o código do anexo 1 é o código PP01 sênior. Descrição sumária: preservação da integridade física e moral da pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, de vigilância e custódia de presos. Realizar a recaptura de presos foragidos, executar as medidas de reintegração socioeducativas de condenados e de conjugação da sua educação com um trabalho produtivo e reinserção social. As principais atribuições: compete aos ocupantes do cargo de policial penal o exercício das atividades de atendimento, vigilância, custódia, guarda, escolta, assistência e orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais e de internamento, integrante da estrutura da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, a SEAP, e das atividades de natureza técnica, administrativa e de apoio a elas relacionadas, além de manter a ordem, disciplina e a segurança nas dependências das unidades prisionais, informar ao preso sobre seus direitos e deveres conforme normas vigentes, receber os equipamentos utilizados no período de plantão, assegurando-se os mesmos estão em perfeitas condições, fazer o recebimento e conferência dos presos sempre que se fizer necessário, zelar pela disciplina e vigilância dos internos para evitar perturbações da ordem e infrações disciplinares, promover a distribuição dos internos pelas dependências de acordo com as ordens recebidas, fiscalizar as refeições, o recreio e o trabalho dos internos, zelando pelo asseio dos pavilhões e pela disciplina, a fim de evitar irregularidades e perturbações. Fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos dos estabelecimentos penais, incluindo a execução de revista corporal. Revistar e entregar internos às escoltas, quando transferidos para outros estabelecimentos ou em deslocamentos devidamente autorizados.
Operar sistema de comunicação e monitoramento eletrônico e conduzir veículos oficiais os quais estejam habilitados e viaturas de transportes de presos. Efetuar revistas nas celas, nos pátios e dependências afins. Fiscalizar o trabalho e o comportamento da população carcerária, observando os regulamentos e normas próprias conforme a Lei de Execução Penal. Informar as autoridades competentes sobre as ocorrências surgidas no seu período de trabalho. Verificar as condições de limpeza e higiene das celas e instalações sanitárias de uso dos presos. Zelar pela manutenção, conservação e uso correto das instalações, aparelhos, instrumentos, armas, equipamentos e outros objetos de trabalho. Prestar segurança aos diversos profissionais que fazem atendimentos especializados às pessoas custodiadas. Vigilância interna e externa, inclusive nas muralhas e guaritas dos estabelecimentos penais. Proteção dos estabelecimentos penais e, quando necessários, o restabelecimento da ordem e da segurança nas unidades penais. Realizar intervenções nas unidades prisionais visando manter a segurança. Realizar escolta armada nas transferências entre estabelecimentos penais intermunicipais, interestaduais e internacionais. Prestar assistência em situações de emergência, tais como fuga, motins, incêndios, rebeliões e outras assemelhadas. Elaborar relatórios das ocorrências extraordinárias na rotina das unidades prisionais para conhecimento da autoridade superior e tomada de decisão. Realizar diligências junto às polícias, objetivando a recaptura de foragidos dos estabelecimentos. Desempenhar trabalhos que envolvam técnicas de inteligência, contra-inteligência e monitoramento diversos, além de outros empenhados em atividades de âmbito do sistema penitenciário e fora dele. Coordenar os grupos de atuação tática e de escolta, de acordo com as diretrizes e normas da pasta. Desempenhar ações preventivas e repreensivas para coibir o tráfico e uso de substâncias ilícitas no interior das unidades prisionais. O cometimento de crimes ou transgressões, a comunicação não autorizada de presos com o mundo exterior e coibir a entrada e permanência de armas, objetos ou instrumentos ilícitos que atentam contra a segurança do estabelecimento prisional ou a integridade física das pessoas. Ministrar treinamentos extensivos, quando qualificado e indicado ou autorizado pela autoridade competente. Preenchimento de formulários, produtos descritos no procedimento operacional padrão, POP, dentre outros. Executar outras tarefas correlatas conforme a legislação pertinente. Executar outras atividades correlatas conforme a legislação pertinente. Li de novo, né? Vou deixar isso ali. Executar outras tarefas correlatas que sejam determinadas pela direção da unidade prisional, pelo coordenador executivo da administração penitenciária e ou pelo secretário de Estado da administração penitenciária. E agora fica a análise do cargo, aquela parte que eu te falei, que vai vir aí o anexo 2, sobre o quadro dos códigos, e aí em seguida a remuneração. E como tudo que é bom, uma hora tem que acabar, não é verdade? Chegamos ao fim da leitura. Agradeço você a paciência, a companhia até aqui. Se te ajudou, te serviu, deixa aí nos comentários, curte, manda para aquele amigo que estuda contigo, para aquele grupo de estudo, para quem você conhece e sabe que está nessa preparação para alguma prova ou para título de conhecimento mesmo. Enfim, espero, como eu disse no início, espero que tenha te ajudado. Deixo aqui meu agradecimento, um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês e bons estudos.